Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a estreia de Xabi Alonso no comando do Real Madrid, a estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, nesta quarta-feira, Real Madrid e Al Hilal. Vou falar bastante sobre a entrevista coletiva de Xabi Alonso na prévia do jogo, trazer para vocês pelo menos o que se fala nesse momento sobre ideia de escalação do Real Madrid e alguns detalhes sobre essa estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes que acontece nesta quarta-feira. Antes de mais nada, sempre aquele pedido para quem está por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, deixa sempre aquele like que o vídeo chegue a mais pessoas interessadas no tema e, claro, os comentários de vocês por aqui. Começo com a diquinha sempre da minha parceira KTO, que tá com odds muito interessantes para a estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes nessa quarta-feira contra o Al Hilal. Lembrando que Real Madrid e Al Hilal já se enfrentaram em uma final de Mundial. Até então, acho que agora a gente vai tratar muito essa competição como Intercontinental lá em 2023. Naquele Intercontinental que aconteceu no começo do ano, em janeiro, o Real Madrid venceu o Al Hilal na final, o Al Hilal que então eliminou o Flamengo naquele momento. É um time completamente diferente, chega com um novo treinador, o Inzaghi está começando a trajetória dele no Al Hilal da Arábia Saudita e vai ser o primeiro rival do Real Madrid nesse Mundial de Clubes, então sempre com muita responsabilidade. Palpites lá na minha parceira KTO para esse Mundial de Clube, para a estreia do Real Madrid, tem odão com gol do Vinícius Júnior. E agora, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre essa estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes, essa estreia de Xabi Alonso no comando da equipe. Vai começar a era Xabi Alonso, vai começar o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes para o Real Madrid, que inclusive vai ser o time que vai levar o patch aqui no meio, na camiseta, de campeão do mundo, porque o Real Madrid foi o último time a conquistar o Intercontinental no final do ano passado. O Real Madrid conquistou o título do Intercontinental, por isso vai disputar esse Mundial de Clubes com o patch de campeão do mundo, porque, repito de novo, foi o último campeão da edição do Intercontinental. Um Real Madrid que chega com algumas dúvidas para esse jogo, a principal delas, Kylian Mbappé. O Mbappé não treinou com o grupo nessa terça-feira lá em Miami, teve uma febre. O Xabi Alonso falou na entrevista coletiva que vai esperar até amanhã, até quarta-feira de manhã, para ver como é que o Mbappé acorda, se ele vai ter condições de ir para o jogo, se ele vai começar no time titular, se vai estar no banco de reservas, porque na terça-feira o Mbappé não se sentia bem, não participou do treinamento com o grupo, então vamos ver. Lembrando que o jogo do Real Madrid nos Estados Unidos é às 3 da tarde, no horário local. Pra gente aqui na Espanha vai ser 9 horas da noite, pro pessoal no Brasil vai ser mais cedo, mas no horário local 3 da tarde, tá fazendo muito calor nos Estados Unidos, então vamos ver qual é que é a condição do Mbappé, se ele vai pro jogo ou se o Xabi Alonso prefere reservar o Mbappé. Um Real Madrid que não vai contar para esse primeiro jogo com 7 jogadores, e aí o Xabi Alonso também já atualizou o departamento médico na primeira entrevista coletiva prévia a uma partida oficial do Real Madrid. Endrick e Mendy não viajaram para os Estados Unidos, ficaram aqui em Madrid se recuperando das suas lesões. Vamos ver se em algum momento eles embarcam para os Estados Unidos, mas nesse primeiro momento ficaram em Madrid. Carvajal e Militão se recuperam das lesões com gravidade no joelho, né? Lesão de ligamento cruzado. Estão com o grupo, mas devem demorar um pouco mais para retornar. Assim como o Camavinga, que está se recuperando de uma lesão. O Xabi Alonso até disse que a recuperação dele está sendo mais rápido do que o normal, mas o Real Madrid vai com muita calma com esses 3 jogadores, Camavinga, Carvajal e Militão. Alaba também se recupera de uma lesão e também está nesse processo de recuperação com o grupo nos Estados Unidos. E o primeiro a retornar, o Xabi Alonso já falou, vai ser o Rüdiger. Vamos ver se ele vai ser relacionado para esse primeiro jogo, mas o mais provável é que ele ainda não volte a jogar, mas vai ser o primeiro desses 7 que estão neste momento no departamento médico a retornar com o Real Madrid. Um Real Madrid que eu já vou trazer daqui a pouquinho a ideia de escalação, pelo menos que se fala por aqui, porque o Xabi Alonso não confirmou nada na entrevista coletiva. Mas um Real Madrid que, pelo menos para esse início de trabalho do Xabi Alonso, vai ter um rival que vai chegar com as mesmas condições que o Real Madrid, porque, como eu dizia,
O Al Hilal também estreia treinador, Inzaghi chegando agora no time. O Xabi Alonso falou na entrevista coletiva, olha, um time com muita experiência dentro da sua Liga Nacional, com muita experiência dentro da Champions, que disputa com jogadores muito bons. Tem o goleiro Bono, que estava no Sevilha, goleiro do Marrocos, o Cancelo, o Rubem Neves, o Milinko Savic, o Renan Lodge, o Mitrovic, o Malcom, enfim, citou vários jogadores desse Al Hilal, que é um time que estava até então sendo treinado pelo Jorge Jesus, que saiu, e agora quem assume é o Inzaghi. Então Inzaghi e Xabi Alonso fazem as suas estreias no comando das suas novas equipes juntos nesse Mundial de Clubes. Então não se sabe muito que vai ser do Real Madrid do Xabi Alonso, mas também não se sabe muito que vai ser do Al Hilal do Inzaghi. Então, igualdade de condições para as duas equipes nessa estreia do Mundial de Clubes. Vou começar pelo final. A entrevista coletiva do Xabi Alonso teve, pelo que eu anotei aqui, quase 30 perguntas. Isso não é nada normal no dia a dia do Real Madrid. As entrevistas coletivas com os treinadores costumam ser mais curtas, tem mais ou menos ali, com muito, umas 15 perguntas por entrevista coletiva, imaginando que é um Mundial de Clubes, que tem muito mais meio de comunicação na cobertura de uma competição internacional desse tamanho, quase 30 perguntas respondidas pelo Xabi Alonso. E aí eu vou trazer duas que eu destaco mais pro público brasileiro, as duas feitas. Eu acho que o último a perguntar foi o Gui Pereira da Globo, eu acho que foi ele pela voz, e a resposta muito boa do Xabi Alonso, porque ele fala sobre os clubes brasileiros, fala da competitividade de Flamengo, de Palmeiras, de Fluminense, de Botafogo nesse Mundial de Clubes, e fala sobre como essa competição ela é uma oportunidade para os times saberem aonde estão, né? Porque é muito difícil esses times se encontrarem. Ele fala até ele diz a seguinte frase: a gente pode fazer algo grande dessa competição, porque não é normal que esses times se encontrem, não é normal que a gente tenha esse tipo de competição onde todos os envolvidos no mundo do futebol estão no mesmo lugar, né? Não são todos os clubes do mundo, mas são representantes do futebol de vários lugares do mundo. E eu achei muito interessante a resposta do Xabi Alonso, meio que se colocando com essa oportunidade que os clubes têm agora de poder disputar o seu Mundial, né? Que não de seleções, mas são com clubes de todos os lugares do mundo, os que se classificaram para disputar. E depois também a pergunta aí focada bastante no público brasileiro, do João Barreto da Cazé TV, sobre o Vinícius Júnior. Achei a resposta do Xabi Alonso interessante, porque o Vinícius, o Arda Güler e o Lunin foram os três últimos a chegar no elenco do Real Madrid, nessa preparação nos Estados Unidos. O Xabi Alonso até fala que o primeiro contato dele com o Vini foi muito bom, que ele só precisou de alguns segundos para entender como o Vinícius disse que é um jogador muito emocional, né, muito passional, que gosta de ter esse tipo de jogadores no seu elenco, e citou que de um momento que ele pôde pegar assim da personalidade do Vini, que é um jogador com muito coração. Achei isso bastante interessante. Como ele falou do Vinícius, né? Enquanto jogador, todo mundo sabe o que Vinícius mas dessa relação que ele começou a ter agora com os seus jogadores, o Xabi Alonso falou. Sobre o Rodrigo, também pensando na gente no Brasil, que estamos muito interessados em saber sobre os jogadores brasileiros, já falei sobre o Endrick, já falei sobre o Vinícius, já falei sobre o Militão e agora o Rodrigo. Muito interessante também a resposta do Xabi Alonso. Ele disse que conversou com o Rodrigo, que obviamente não ia revelar a conversa interna que eles tiveram, que o Rodrigo precisava desse momento para resetear, né, para ter um tempo para se recuperar dessa estafa mental e física, e disse que vê o Rodrigo com muita vontade e com muitas ganas, né, com muita vontade de desfrutar, voltar a jogar futebol, desfrutar jogando futebol. Então, é interessante também essa resposta do Xabi Alonso, que confirma que conversou com o Rodrigo e que o Rodrigo já passou aí essa fase mais complicada do final da temporada passada e que precisou desse momento. Vamos ver como é que vai ser agora o papel do Rodrigo, né, dentro desse Real Madrid, que eu acho que vai começar no time titular nessa estreia no Mundial de Clubes, mas daqui a pouquinho eu falo sobre ideia de escalação que se tem por aqui. Entrevista coletiva do Xabi Alonso deixou vários destaques. Eu quero meio que fazer um resumo aqui para quem não conseguiu acompanhar, para vocês terem uma ideia de tudo que ele tratou. Obviamente que foi a primeira, então tem muita coisa. Sobre o que o time tem que melhorar, as distâncias dentro do campo, achei interessante porque o ano passado a gente via muito, a temporada
durante toda a temporada a gente via muito o Ancelotti fazer esse gesto na beira do campo para compactar o time, algo que ele não conseguiu fazer, principalmente nesse ano de 2025 com a equipe do Real Madrid, e o Xabi Alonso trouxe isso. O time tem que ser mais compacto, a gente precisa jogar como uma equipe. Fome de ganhar, fome de competir, fome de jogar, de jogar todo mundo junto. Enfim, ele trouxe muito essa questão da união para que o time possa jogar de uma forma compactada. Sobre Jude Bellingham, importante porque o Xabi Alonso já disse que o vê como meio-campista e hoje ele voltou a falar que ele é um meio-campista, tem alma de meio-campista, mas que é um cara que chega muito na área. Ele fala: o Bellingham tem uma capacidade de ocupar espaços dentro do campo, só que ele precisa sair do lugar melhor posicionado para fazer essa ocupação. Tudo se imagina por aqui que o Bellingham vai jogar um pouquinho mais recuado com o Xabi Alonso. Vai ser interessante ver esse primeiro teste, a primeira partida do Jude Bellingham com o Xabi Alonso, porque eu acho que foi um jogador que ele bateu bastante na tecla do como ele quer que se posicione dentro de campo. Falou em compromisso, falou em time equilibrado, que a equipe precisa estar junta, bateu muito na tecla disso. Disse que sentiu dos jogadores uma boa recepção pelas mudanças que ele está pedindo, que é um trabalho que vai levar tempo, mas que ele acredita que jogo a jogo dentro desse Mundial de Clubes se vai ir podendo ver mais, né, cada vez mais do trabalho que ele está fazendo com a equipe. Disse que a qualidade individual do Real Madrid é algo brutal, que ele já sabia, que ele já imaginava, que não o surpreende, mas que ter jogadores dessa qualidade é muito incrível, que tem uma base de trabalho ali, mas que ele tem muitos pontos que ele quer tocar para o time melhorar. Bateu muito na tecla de que não tem muito tempo, não teve tempo, teve 3 treinamentos com todo o grupo e que vai ter que utilizar os jogos para ir passando mais os seus conceitos, mas que eles estão focados em alguns conceitos dele dentro do jogo. E o primeiro é essa compactação, reduzir a distância entre os jogadores dentro do campo, ou pelo menos fazer que cada um entenda onde tem que estar para que essa distância não seja tão grande. Utilizou bastante a palavra distância. Falou que o Trent e o Haaland, os dois chegam, os dois vão para o time titular. Não precisaram de muita adaptação, porque são jogadores já acostumados a jogar de uma forma intensa em equipes de alto nível. Falou muito sobre o Mastantuono, eu sempre falo errado, eu vou aprender a falar o nome do menino argentino. Mastantuono, que entrou em campo contra o River, entrou em campo com o River inclusive ganhou a sua partida. Disse que conversou com ele, em conversas, e que ficou muito impressionado com a maturidade, com a ambição e a segurança dele. Lembrando que o Mastantuono só tem 17 anos, vai cumprir 18 no dia 14 de agosto e no dia 15 já vai ser jogador do Real Madrid. Acho que é isso, não sei se é dia 13, dia 14, mas enfim, a partir do dia 15 de agosto já vai ser jogador do Real Madrid. Ele disse que ele tem muitas coisas que ele quer levar a campo, mas que vai precisar de um tempo para conseguir colocar tudo isso em prática. Enfim, deixou muito claro que tem as suas ideias claras, mas que nesse primeiro momento tem que fazer o time ser competitivo, porque ele mesmo reconheceu que a exigência para o Real Madrid nesse tipo de competição entra como candidato, entra para querer ganhar o título. E achei interessante a frase que ele utiliza, que amanhã começa o rock and roll. Achei interessante que ele já se define como rock and roll. Não tem outro estilo de música que a gente possa querer associar ao Real Madrid de Xabi Alonso. Gostei, curto um rock and roll. Tô muito curiosa para ver como é que vai ser esse primeiro jogo do Real Madrid do Xabi Alonso. Acho que a gente ainda vai estar longe de ver exatamente o que pode vir a ser esse Real Madrid, mas quero tentar identificar já esses poucos dias de trabalho que o Xabi Alonso teve com a sua equipe. Sobre time titular, algumas certezas e algumas dúvidas. Certeza, Courtois, o goleiro. Trent, tem que acostumar a falar Trent, porque na camiseta dele agora tá só Trent. Trent Alexander-Arnold, lateral direito, lembrando que o Carvajal ainda não tá liberado pelo departamento médico. O Fran Garcia na lateral esquerda, não tem outro. No meio de campo, na linha defensiva, Raul Asensio e Dinhausen, também não tem outros muito para escolher. Rüdiger, Alaba, Militão e até o Carvajal, que pode estar ali, continua no departamento médico.
No meio de campo, Tchouaméni, Fede Valverde e Jude Bellingham. E vamos ver onde eles estarão no meio de campo, mais de que quem vai jogar é onde vai estar e que funções vão desempenhar, mas isso só com a bola rolando pra gente saber. E no ataque vai depender se Mbappé vai jogar ou não vai jogar. Acho que Vinícius é titular, acho que o Rodrigo joga também, e aí se tá o Mbappé, se não tá o Mbappé, muito provavelmente Vinícius e Rodrigo junto com Arda Güler. Sim, ele deve jogar com os 4. Jude Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Kylian Mbappé. Pelo menos escutei muita gente que está lá nos Estados Unidos. E se o Mbappé estiver bem, em princípio ele joga com os 4. A diferença, que se criticou muito o Ancelotti por ter jogado com os 4, é que cada um vai fazer dentro de campo. É a função, não é as peças, não são as peças, são as funções que vão desempenhar. Então essa é a curiosidade. Quero muito ver como é que vai ser. E se o Mbappé não tiver, acho que o mais provável é que entre o Güler no time titular. Mas vamos ver se essa vai ser realmente a escalação, é o que estão falando por aqui, que pode acontecer. Curiosa para ver o Real Madrid de Xabi Alonso, mas nessa quarta-feira a gente tira as dúvidas do que pode vir a ser o Real Madrid com o Xabi Alonso no comando e quero ver o quanto das suas ideias eles já conseguiram implementar nos jogadores. Pelo que a gente pôde ver de imagem de treinamento, dá para ver que o Xabi Alonso está trabalhando essa diminuição de distância entre os jogadores, os passes curtos e associativos muito, pelo menos no último treino que a gente recebeu imagens nessa terça-feira, deu para ver isso. Então vamos ver como é que vai ser a estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes contra o Al Hilal e vamos ver como é que começa esse Real Madrid agora com o Xabi Alonso no comando da equipe. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários por aqui e até o próximo vídeo.